Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus recebidos da editora Contexto. Para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui da playlist de recebidos são muito legais porque o canal tem parceria com 3 editoras, isso mesmo, com a editora Contexto, a editora Record e a editora Companhia das Letras. Então esse ano eu tô muito bem abastecida de vários livros legais para indicar para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar só os recebidos da editora Contexto, mas que são os recebidos para quem é professor de História, de Ciências Humanas de forma geral. E são recebidos que foram enviados nos últimos 3 meses aí, então tem muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, olha essa situação aqui, gente. Nem vou virar para vocês não verem os títulos e vocês ficarem com curiosidade até o final do vídeo. E para quem gosta de lançamento, os primeiros livros que eu vou mostrar aqui são lançamentos da editora Contexto. Esse aqui eu recebi já tem alguns meses, vocês vão adorar, que é o Independência do Brasil, do Bruno Leal e do José Hinaldo Chaves. Eu recebi esse livrinho aqui já tem um tempinho por conta do bicentenário da Independência do Brasil. Então é um livro que vai discutir um pouco esse contexto do bicentenário, mas também discutir um pouco a historiografia da Independência do Brasil. Acho bastante incrível porque nesse ano a gente teve muita movimentação dentro da academia por conta do bicentenário, de exposições, de sites também. Eu indiquei tudo lá no meu perfil do Instagram, @profanelise, então vocês podem me seguir lá. Eu inclusive indiquei esse livro aqui já antes, mas tô trazendo aqui para vocês do canal que às vezes não olham muito lá o perfil. O segundo lançamento que eu recebi tá dentro daquela coleção maravilhosa da editora Contexto, A História na Universidade. Aliás, em outros vídeos aqui, quando a Contexto nem era minha parceira, eu já tinha recomendado para vocês, professores de História, esse livro. E esse lançamento maravilhoso aqui é o livro Segunda Guerra Mundial, do Francisco César Ferraz. Como sempre, essa coleção da editora Contexto, ela vai trazer uma espécie de resumo, de forma bem didática sobre algum período histórico, algum fato histórico. E além da escrita ser muito didática e mais simples do que uma escrita tão acadêmica, ela ainda assim não perde o rigor e não perde a qualidade. Por isso eu indico para vocês a coleção toda, mas esse é um lançamento aqui sobre a Segunda Guerra e deve estar incrível, eu tenho certeza disso. E o último lançamento que eu recebi é tão legal quanto, que é um livro do Peter Stearns, que é A História da Felicidade. Achei muito incrível esse livro. Vou ler um pouquinho para vocês só do sumário, para vocês terem uma ideia, porque primeiro que tem uma introdução do Leandro Carnal, que também faz parte da editora Contexto, e depois que o livro ele vai sendo dividido em vários períodos históricos. Então a gente tem a Era da Agricultura, por exemplo, a Revolução da Felicidade, que vai de 1700 até o 1900, e a Felicidade na História Mundial Contemporânea. Então é um movimento bastante bacana do autor para falar como era o conceito de felicidade a partir dos momentos históricos, o que mudou, o que permaneceu. Eu achei bem interessante esse livro, eu acho que para quem é da sociologia também pode ser muito incrível, e é uma área da história que é bem bacana também. Então fica aí a dica desse lançamento. Bom, os outros livros foram livros que eu pedi nessa parceria da editora Contexto, e são livros que eu tenho certeza que vocês, professores das Ciências Humanas, vão adorar. São livros que eu usei muito na graduação e que gostaria de ter aqui em casa na minha coleção, e pedi também pensando para indicação para vocês. Bom, esse livrinho aqui é o Ensino de História e a Criação do Fato, do Jaime Pinsky. Na verdade, é organizado pelo Jaime Pinsky, mas tem artigos do professor Paulo Micelli, da Circe Bittencourt, do Nicholas Davis e da Elsa Nadai. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do sumário, o livro basicamente vai falar sobre a criação do fato histórico e como que o ensino de história pode trazer para a sala de aula esse contexto. Então, por exemplo, no caso da Circe Bittencourt, ela fala das tradições nacionais e o ritual das festas cívicas, que cai assim como uma luva para esse contexto nosso de eleição esse ano, de bicentenário, de 200 anos da Semana de Arte Moderna também, né? Depois a gente tem um outro artigo que também é escrito por ela, que é o Repensando a Noção de Tempo Histórico no Ensino. E depois a gente tem Camadas Populares nos livros de História do Brasil, Uma Pedagogia da História, O Ensino de História e a Pedagogia do Cidadão. Enfim, são artigos assim preciosos para nós que somos professores e
para nós que sempre pensamos a nossa prática. Bom, galera, ainda pensando em livros para a gente usar de apoio para o ensino de história, para a sala de aula, eu pedi esse livrinho aqui, que é o História Contemporânea, através de textos. Esse livro faz parte também de uma coleção da Contexto chamada Textos e Documentos. E é literalmente uma coleção onde a gente tem documentos históricos e textos explicativos sobre esses documentos que a gente pode usar na sala de aula. Usar o documento em si para o nosso aluno fazer uma análise ou até mesmo esses comentários. Então, aqui, por exemplo, como é um livro de documentos de história contemporânea, eu vou ter textos sobre imperialismo, sobre Primeira Guerra, sobre o movimento operário. Inclusive, por exemplo, aqui nesse capítulo, a gente tem o Tratado de Versalhes. Então, um trecho do Tratado de Versalhes, alguns desses artigos e comentários também sobre eles e a referência depois. Então, é um livro de suporte muito bacana pra gente na sala de aula. Outro livro que eu pedi também, pensando nesse apoio didático para a sala de aula, é um livro que faz parte da coleção História da Universidade, que eu não tinha aqui ainda, que é a História do Império no Brasil. De novo, a mesma ideia, a mesma linha daquele livro que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, da Segunda Guerra, dessa vez sobre a história do Império. Então, por exemplo, aqui a gente tem textos didáticos e referências pra gente pensar, por exemplo, na invenção do Brasil, no fim da escravidão, no final da monarquia também. São textos de uma didática muito grande e, ao mesmo tempo, escrito por especialistas da universidade. Então, vale a pena também para você ter de apoio de material para suas aulas. Olha, gente, esse livro aqui eu usei muito na graduação, demais, mas pra vocês terem uma ideia, eu tava usando um xerox de um artigo desse livro, que foi basicamente uma referência pra minha metodologia, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, que foi esse livro aqui, Fontes Históricas, que é incrível, sério, de verdade, gente, é um investimento que vale muito a pena. Porque, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Cada historiadora aqui vai falar do ponto de vista de como trabalhar uma fonte histórica diferente. Então, o que eu usava muito no mestrado era o artigo da Tânia Regina de Luca, que inclusive foi a minha orientadora, né, no mestrado na iniciação científica, que é sobre os periódicos, né, as fontes impressas, que é um artigo, assim, clássico para quem estuda jornal e revista em qualquer época, né. Mas a gente também tem sobre cultura material, fontes arqueológicas, fontes biográficas, fontes orais, fontes audiovisuais, um artigo do professor Marcos Napolitano, que também é incrível. Então, assim, tem outra edição desse livro, tá? Com outras referências de fontes, mas esse aqui é o meu xodó, tenho muito carinho por ele, até por uma questão de memória mesmo afetiva, né? Mas vale muito a pena para você trabalhar, até mesmo em sala de aula, ou se você quiser trabalhar com os alunos uma fonte específica para você estudar antes de trabalhar com eles, enfim. É um livro que eu super indico. Tô finalizando, tem só mais 3 livrinhos aqui na minha pilha, mas são livros muito bons, excelentes e que vocês não vão se arrepender, fiquem aí, tá? O último livro é incrível, mas vamos lá. Eu disse pra vocês que tem professores de história que me seguem, mas tem também professores da sociologia, da filosofia, e eu pedi esse livro pensando muito em vocês, que é o livro Sociologia, um olhar crítico. Gente, assim, eu estou dando aula de sociologia nesse momento, no contexto do itinerário do ensino médio, mas eu também já dei aula de sociologia nos últimos 2 anos. E, claro, eu usava muitas referências bibliográficas, usava livros didáticos, mas esse livro aqui, se eu soubesse da existência dele antes, ia me ajudar muito. Porque, assim, gente, o livro, ele tem, primeiro, né, uma ideia de como estudar a sociologia, ele explica a organização do livro, e aí ele vai trazendo os conceitos sociológicos básicos, assim, do ensino médio. Só que, além disso, tô tentando achar aqui até para mostrar para vocês, além disso, a gente tem um suporte didático maravilhoso para as aulas. Eu não sei se vai dar para ver direito aqui, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tem um paralelo, uma tabela com paralelo entre 2 séculos, tá? Então, por exemplo, fala de Revolução Industrial, de mudanças no mercado de trabalho. E aqui, por exemplo, no final, quase no final do artigo, a gente também tem uma tabelinha que traz explicação de conceitos. Então, para além da explicação, vamos dizer assim, do conteúdo em si, a gente também tem material de apoio para você usar nas aulas. Olha aqui que legal esse aqui, Políticas do Estado Brasileiro. A gente tem o tipo de governo, como que funcionava o voto. Gente, isso aqui, até para as aulas de história, tá?
é um material, assim, ó, maravilhoso, porque às vezes a gente até precisa fazer esse material e não sabe se tá tão legal assim. Aqui a gente já tem pronto, feito por especialistas. Então, vale a pena o investimento nesse livrinho aqui também. Bom, galera, o penúltimo livro é uma espécie de lançamento. Se eu não me engano, ele foi lançado o ano passado. Eu tava de olho nele faz tempo. E tem uma capa maravilhosa, tá? É Utopias Latino-Americanas, Política, Sociedade, Cultura, da Maria Lígia Prado. Não sei se vocês conseguem ver bem. Eu acho linda essa capa. E aí, galera, eu sempre tenho falado lá no meu Instagram, então se você quiser me seguir por lá também, no meu perfil do Twitter também, @profanelise, eu sempre tenho falado da minha vontade de trabalhar muito mais sobre a América Latina com os meus alunos do Fundamental. A gente tem na BNCC, logicamente, mas eu sinto falta de aprofundar mais, sabe? De deixar um pouco mais de lado, talvez não de lado, né? Mas priorizar menos essa história europeia. Então aqui é uma oportunidade para a gente fazer isso com material. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem artigos sobre resistência indígena na Argentina e no Chile. Temos artigos sobre políticas sanitárias no mundo rural latino-americano. Utopias e neoliberalismo na América Central, que já é um tema mais recente. Integração latino-americana, da Kátia Baggio. Então, assim, tem, assim, autores incríveis. Inclusive, tem um autor lá da Unesp Assis, o Beired, que não foi meu professor, mas que é lá do departamento. Então, assim, é uma oportunidade incrível de você se aprofundar sobre a história da América Latina também. Bom, galera, esse último livro, como eu falei pra vocês, é muito bom, muito importante. Quem me segue aqui no canal já sabe que eu sempre dou dica de livros sobre a história das mulheres. Inclusive, nos últimos vídeos que eu trouxe os recebidos da editora Contexto, eu mostrei esse livrinho amarelo que está aqui, esse aqui, que é o História das Mulheres no Brasil. E eu pedi uma edição, vamos dizer assim, mais recente sobre a história das mulheres, que é o Nova História das Mulheres no Brasil. Então, esse livrinho, ele tem vários artigos divididos em temáticas, assim como o História das Mulheres, que é um pouquinho mais antigo, tá? Mas, lógico que trazendo novas pesquisas, novas perspectivas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, sobre as mulheres negras e o protagonismo ignorado, sobre as mulheres indígenas, depoimento de uma militante, escrito por uma mulher indígena também, inclusive. Nós temos, vou pegar aqui um artigo um pouco mais... Trabalho, Escola e Lazer, também. Mulheres que vêm, mulheres que vão, migrações internacionais, cultura política. Sobre várias temáticas a gente tem um artigo diferente, tá? Fora que dentro a gente também tem algumas imagens que vão levando os artigos de documentos históricos, que inclusive, assim, eu não duvido que a gente consiga levar para a sala de aula também, talvez não um artigo todo, mas dar ideias pra gente também de trabalhos em sala de aula. Então fica aí a dica do Nova História das Mulheres no Brasil pra quem não conhece. Bom, gente, então é isso. Esses são os livrinhos recebidos da editora Contexto. Se você quiser comprar algum título, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo os links. Você pode entrar também diretamente no site da editora Contexto e você tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição também. Me conta se você gostou, se você já leu algum desses livros, se você já usou alguma dica aqui do canal pra comprar um livrinho novo aí pra você. E até o próximo vídeo.